Em que país o presidente promove o uso do esterco bovino como solução energética para o inverno? Por que na TV dos kirguizes, o último programa em que ainda se ouve uma crítica ao poder é um programa de humor? E por que as estrelas mais populares do Quirguistão são uma marroquina e um brasileiro? A televisão de Quirguistão começa agora. Началось спаривание. Это должно быть понятно всем. Күшнен дағы көз қаранды болуда. Анын үстіне Жапонка Карлосунда болгон тапшырмага ылайык. Она прошла дальше. Se você passar de um canal para outro num sábado à noite na TV Kirguiz, é muito provável que se depare com isto. É o Lednikov Period, uma colorida competição de patinação, exibida na programação Kirguiz da rede russa Первый. A ideia é submeter uma celebridade a um treinamento intensivo, com o campeão ou campeã de patinação, até a grande noite em que os casais se enfrentam no gelo. É como se eu estivesse sentada numa cadeira elétrica. Não sei que nota te dar. Os kirguizes adoram, embora só haja russos no programa. É a herança de uma época em que o país ainda fazia parte da União Soviética, quando o Império Soviético levava todas as medalhas. A paixão dos kirguizes por esses espetáculos à moda russa não surpreende Alexandre Kulinsky, jornalista kirguiz de origem russa. Ex-apresentador de um programa político, hoje trabalha como consultor. As pessoas ainda sentem saudade da época soviética, porque acham que a qualidade de vida era melhor do que hoje. Naquela época, nosso país se sentia forte e poderoso. E se os kirguizes apoiaram maciçamente os russos no recente conflito com a Geórgia, é porque não o viam como um conflito com os georgianos nem com a Geórgia, mas como um conflito contra o Ocidente, contra os Estados Unidos. Foi uma batalha que ganhamos enquanto ex-países soviéticos, porque foi uma vitória sobre o Ocidente, um restabelecimento da grandeza da União que foi desmantelada em 1991. O Quirguistão, pequeno país de 5 milhões de habitantes espremido entre o Cazaquistão e a China, ainda carrega as marcas do passado soviético. Em 50 anos, este povo nômade descobriu à força o sedentarismo e o conforto das habitações populares socialistas. A televisão foi criada no Quirguistão em 1958, a fim de transmitir a propaganda do Kremlin. O KTR, a rede estatal, transmitia principalmente em russo as notícias de Moscou. Para levar a palavra sagrada às populações mais isoladas deste país montanhoso, não se hesitou em empreender grandes obras, de modo a cobrir o território inteiro. Depois do esfacelamento do bloco soviético em 1991, as redes privadas foram surgindo aos poucos. Os kirguizes descobriram então o pluralismo. Todavia, na pirâmide, primeiro canal independente, as liberdades ainda por conquistar são objeto de questionamento. Este é o tipo de pergunta que ainda se fazia 12 anos após o fim do comunismo. O que é mais importante para vocês, o bem-estar social ou a democracia? Os telespectadores eram convidados a responder ao vivo. Mas a verdadeira reação explodiu algum tempo depois. Em março de 2005, os kirguizes, exasperados com a corrupção do regime, saíram às ruas. Foi a Revolução das Tulipas. O presidente Askar Akayev, depois de 14 anos no poder, foi obrigado a fugir do país, em meio ao mais absoluto caos. Logo, foi substituído pelo líder da oposição, Kurmanbek Bakiev. A família Konkobaev mora em Bishkek, a capital. O pai, Kader Ali, é professor de história. Em 2005, a família toda acompanhou atentamente a revolução pela TV.
Durante a Revolução das Tulipas, a Rede Nacional mentia, mas assistíamos a Piramida e outros canais que transmitiam os acontecimentos ao vivo e víamos as pessoas expressando com clareza suas expectativas e desejos. Vendo isso, nossos corações batiam mais forte e só queríamos uma coisa, que tudo acabasse de forma pacífica, que a guerra fosse evitada. Apesar das esperanças de democracia, a Rede Nacional KTR continua sendo a voz de seu dono, assim como seu canal cultural é LTR. Depois da Revolução das Tulipas, a Pirâmida se tornou um canal de entretenimento. O Canal 5, criado em 2006, combina programas culturais e filmes americanos. Surgiu uma série de canais regionais, como a Osh TV, do sul do país. Todos esses canais transmitem tanto no idioma local quanto em russo, já que todos os kirguizes falam esse idioma. E, de fato, os canais russos contam com uma enorme audiência por aqui. Ainda assim, há programas que resistem, utilizando exclusivamente a língua kirguiz. É o caso de Questões Impertinentes, programa produzido pela rádio Azatik, seção kirguiz da rádio de propaganda americana Radio Free Europe. Surpreendentemente, esse talk show político, o mais crítico do Quirguistão, é exibido no canal estatal desde 2005. O roteiro é sempre o mesmo. O jornalista no centro faz perguntas provocantes aos seus dois convidados. À esquerda, o vilão, partidário do regime. À direita, o mocinho, em geral da oposição. Aqui no Quirguistão não é o poder oficial que governa o país, são as pessoas próximas dos dignatários políticos. Estabeleceu-se um sistema familiar, um sistema que manda em todo mundo. Um dos problemas centrais do Quirguistão são as eleições. Em 18 anos, nunca tivemos uma eleição honesta. E os ocupantes dos cargos importantes sempre colocaram quem queriam no Parlamento e no Conselho Supremo, de maneira fraudulenta. O programa Questões Impertinentes é uma exceção porque, normalmente, o canal nacional é cúmplice dos poderosos. Só se ouve a posição oficial. É por isso que Questões Impertinentes interessa muito ao povo. Misal üçün politika, siyasatта bir суроону берсе чындыкты. Анан маңдайдагы жооп берип аткан киши кандай туура жооп береби же туура эмес жооп береби, ошолорду билиш үчүн чындыкты көбүрөөк айтыш керек да. Ошону угабыз эми чындыкты айтабы же кандай деп. O programa que estamos mostrando foi gravado recentemente, mas KTR não chegou a exibi-lo. E não por acaso. A redação incluiu no programa um vídeo explosivo, denunciando a corrupção nas últimas eleições e incriminando diretamente o filho do atual presidente, que teria ameaçado de morte a presidente da comissão eleitoral para que ela assegurasse a vitória de seu escolhido. Agora, vamos apresentar o vídeo de Klara Kabilova, ex-presidente da Comissão Eleitoral. Период предвыборной кампании депутатов местной Кенеши Республики я подверглась со стороны сына президента Кыргызской Республики Максима Бакиева. Лично Максиму Бакиеву я заявляю, что если что-то произойдет со мной, с моими близкими, моими детьми, сотрудниками, работающими в Центральной избирательной комиссии, включая возбуждение каких-либо уголовных дел или преследований, я буду обвинять в этом Максима Бакиева. Klara Kabilova deixou o país logo após sua declaração. Quanto ao programa, os kirguizes só puderam assistir pela internet. Desde então, Questões Impertinentes foi retirado do ar até nova ordem. Vivemos na expectativa de uma nova revolução. E é por isso que certos programas, como Questões Impertinentes, de Kubat Urtubayev, irritam o governo.
Eles incomodam o poder e o governo não precisa disso no momento. Por isso, o programa foi vetado. Já faz um tempo que deixou de ser exibido e creio que não voltará tão cedo ao ar. A situação está bastante complicada e pode explodir a qualquer momento. O outro programa atrevido, produzido pela mesma equipe, é Azatik Mais, ou seja, Liberdade Mais. Também transmitido pela KTR. Tem os jovens como público-alvo e usa o humor como arma para falar de problemas atuais. Alterna reportagens e debates em estúdio, em que os jovens podem fazer suas perguntas a um especialista. Tratamos de questões políticas e sociais, dos problemas do cotidiano do Quirguistão, numa linguagem que os jovens entendem. Tem havido apagões recorrentes no Quirguistão e, no momento, há pouquíssima água no reservatório do Toktogu. Buscamos informar os jovens sobre esses problemas da maneira mais interessante possível. Por exemplo, o presidente nos pediu para estocar Tezek. Mas o que é o Tezek, esse produto milagroso recomendado pelo presidente? Trata-se muito simplesmente de esterco de vaca seco, que pode ser usado como combustível. É assim que se brinca com os sábios conselhos do adorado presidente para combater a falta de luz. Бул дебаттан жеңүүчүсүн сиз аныктайсыз. Сиз көрүп турган ушул номерларга терип телефон чалыңыз же болбосо электрондук кат куржунубузга кат жөнөтүңүз. Свет өчүп калдык ошойт. Бүгүн силер менен ушундай шартта коштошуп атабыз, бирок келерки дүйшөмбүдө жакшы жарык менен жарык студияда силерди тосуп алабыз деп ишенебиз. Infelizmente, a luz nunca voltou ao estúdio. O Azatik Mais foi retirado do ar na mesma época que o Perguntas Impertinentes, produzido pela mesma equipe. É na pequena cidade industrial de Tokmok, a 100 quilômetros da capital, que mora a família Charchekiv. Aqui, todo mundo gosta de ver TV, quando há eletricidade para isso. Mas nos últimos tempos, com 7 horas por dia sem luz, anda mais complicado. Os boatos correm soltos. Pessoas próximas ao presidente estariam enriquecendo, vendendo a preciosa eletricidade para o país vizinho. Na minha opinião, os homens políticos e o poder não são criticados o bastante. Se fossem, acho que a gente teria resolvido a questão da falta de energia há muito tempo. Não é só aqui, mas no Quirguistão inteiro. Todo mundo está cansado disso. Há famílias com crianças pequenas em vilarejos que estão sem água nem luz. Temos muitos problemas. Para falar dos problemas atuais, um programa satírico ainda consegue sobreviver. É o KVN, o Clube dos Engraçadinhos. O princípio, estudantes interpretam esquetes e fazem ironia sobre o tema da sua escolha. Aqui, por exemplo, Kurmanbek Bakiev, o presidente kirguiz de camiseta branca, visita seu vizinho do andar de cima, Medvedev, o presidente russo. Чувствую себя как дома. Ну, вы не расчувствуйтесь-то. Хорошо. Я вспомнил. Вы Курманбек, который подо мной живет. Да под вами многие живут. Слушайте, Курманбек, я ж давно вас хотел спросить. Чего у вас каждый вечер в окне свет то потухнет, то погаснет? Что у вас там со светом в окне творится? Так это же у меня проводка полетела, я же ремонт затеял, там вообще коротит все нафиг. Господи, вы что? А еще я слышал, вы в Ош собрались переезжать. Ой, да это полные слухи, вы что? И я только в 2005-м в Бишкек перебрался. Verdadeira instituição herdada da época soviética, este concurso internacional de humor acaba de celebrar seus 45 anos. Todas as ex-repúblicas soviéticas têm suas equipes nacionais, que se enfrentam numa grande final anual na Rússia. Evgeny Akopian, treinador das equipes kirguizes há 13 anos, supervisiona os ensaios e afina os esquetes com seus comediantes. O humor soviético ainda existe porque, na época da União Soviética, era impossível falar dos problemas de maneira aberta.
Acabamos nos acostumando a dizer as coisas nas entrelinhas. É por isso que o humor permanece até hoje. Здравствуй, Курманбек. О, Джордж, сам пришел. Ну, правильно, младший же. Ну, младший, ну. Курманбек, я давно хотел у тебя спросить. Тебя уже весь подъезд давно хотел спросить. Джордж, что за фигня происходит? Почему у тебя в квартире каждый день грохот, как будто бомбежка какая-то? Прости, пожалуйста, это у меня доллар падает. До сих пор КВН остается... Agora, o KVN é um dos raros programas de uma rede russa a criticar abertamente o poder. No KVN, os jovens se atrevem a fazer críticas frontais, fazendo humor e às vezes até olhando direto nos olhos do presidente. Em princípio, nosso humor é entendido por todos os territórios pós-soviéticos, ainda que alguns elementos variem de um país para o outro. Se tocarmos no assunto da falta de energia no Quirguistão, em Moscou não vão entender porque isso não lhes diz respeito e nem têm conhecimento do assunto. Temos muitas piadas desse gênero. Quando vamos a Moscou ou a Sochi, procuramos fazer piadas que todo mundo entenda. Несмотря на постоянные революционные волнения в своей стране, перед поездкой в город Сочи сборная Кыргызстана побывала у своего президента. Здравствуйте, господин президент. Мы сборная КВН Кыргызстана и собираемся ехать... Долой президента! Долой президента! Не первая наша поездка, но в этом году мы рассчитываем на самое лучшее. В этом году мы купили новую форму, придумали новый шутки, нашли спонсора. На самом деле нам очень важна поддержка, и поэтому за напутственным словом мы пришли именно к вам. Ну что ж, ребята, удачи! КВН нравится нам. Adoramos o KVN. A gente senta, liga a TV e assiste durante 2 horas. E a gente se diverte. Час-два посидеть. Посмотреть, посмеяться. Se a TV Kirguiz brinca com o humor herdado da época soviética, recorre também às tradições locais, um tanto rústicas, para agradar. O programa de câmera oculta, Kapkan Show, simulou o sequestro de uma cantora da moda. De fato, no Quirguistão, muitas mulheres são mesmo sequestradas e forçadas a casar com desconhecidos. Vocês sabem que o que estão fazendo é um crime? Vocês vão responder perante a lei por isso. É uma tradição quirguiz que vem dos nossos ancestrais. Todas nós passamos por isso, mas hoje somos felizes. Fui sequestrada quando nem pensava em me casar. Fui obrigada a casar. Me obrigaram a ficar, eu chorava muito. Uma senhora veio falar comigo e me mandou ficar quieta, dizendo que, senão, eu seria maldita. Disseram que era tradição e para eu não chorar e ser feliz. Então resolvi ficar e cá estou eu. O sequestro é uma violência. Sei que é uma tradição quirguiz, mas não está certo. É preciso fazer de tudo para que o casamento seja consentido. Felizmente, no Quirguistão, nem todos os casamentos são forçados. A nova geração se libera aos poucos dos costumes de antigamente. Hoje, as mulheres não são mais proibidas de ter preocupações mais atuais. Na TV, a necessidade de modernidade deu origem a programas glamourosos como Estilo. Наши любимые телезрители, в эфире Первого национального телеканала суперфэшнебельная и очень яркая программа «Стиль». Este programa de transformação do visual investe em todos os ingredientes conhecidos. Uma moça querendo ficar mais bonita, apresentadores super jovens e patrocinadores ávidos por publicidade. A Sol Moldokmatova é a mãe de todos os programas de moda. Jornalista, produtora, mulher de negócios. Ela atua no KTR, a rede estatal. Seu método consiste em fazer de tudo para atender às expectativas do público. São os próprios espectadores que me dão ideias para a criação de novos programas. De que eles precisam, mesmo em tempos difíceis. Pão e jogos. E me considero uma verdadeira profissional nessa área. Nos últimos anos, a própria Assol passou por várias mudanças. E acabou adotando um estilo mais quirguiz.
Afinal, ela se impôs uma missão: colocar de novo na moda a identidade kirguiz. Por que insisto na tradição? Porque em algum momento a produção musical e de vídeo do Quirguistão perdeu o vigor. Se deixou influenciar pelo Ocidente e pelos países vizinhos. Deixou de haver algo próprio do nosso país. Desapareceram os elementos da nossa cultura. A fim de promover a cultura kirguiz, a Sol lançou uma plataforma musical para a promoção dos artistas locais. O resultado foi este. Um russo fantasiado de Elvis cantando em kirguiz, ou seja, a tradição de cara nova. Durante a era soviética, e mais particularmente nos últimos 25 anos, as tradições foram deliberadamente apagadas. Houve um verdadeiro processo de erradicação das tradições kirguizes. Contudo, desde a independência, percebemos uma incontestável volta às origens. Essa volta às origens é encarnada pelo programa Salt Sanat, no Canal 5, que conta para os kirguizes a história da cultura kirguiz. Mas em russo, para que todo mundo entenda. Afinal, aqui todo mundo fala russo, mas não necessariamente kirguiz. O programa se debruça sobre tudo que constitui a identidade kirguiz, começando pela origem desse povo. É interessante, certos kirguizes agem como se sempre tivessem morado nas cidades, muito embora, na verdade, fôssemos um povo nômade. Faz apenas 100 anos que mudamos nosso modo de vida. O nomadismo está no nosso sangue, na nossa alma. Mas há quem se comporte como se vivessem em megalópolis desde sempre. E é a essas pessoas que meu programa se dirige. O programa aborda todos os aspectos da tradição. Da lenda de Manás, herói mítico nacional, aos rituais xamânicos, passando pela música e até hábitos culinários. Para decifrar esses costumes, as reportagens são acompanhadas de entrevistas com especialistas. O mais terrível é que estamos perdendo nossa identidade, nossos costumes, nossas tradições. E é preciso reencontrá-los. Não sei se consegui, mas pelo menos dei minha contribuição para que as tradições kirguizes não desapareçam com o processo de globalização. Espremidos entre o martelo soviético e a bigorna da globalização, os kirguizes procuram sua identidade. Nesse sentido, estão retomando seus vínculos com a religião, reprimida durante a era comunista. Hoje, o interesse pelo islamismo, religião preponderante no país, vive um ressurgimento, mesmo entre os mais jovens. E se o lenço voltou à moda, a televisão tem sua parcela de responsabilidade nisso. Na novela O Clone, o público kirguiz acompanha apaixonadamente as aventuras de Jade, a muçulmana, que se apaixona por Lucas, o cristão. O que é menos trivial é o fato da novela ser brasileira e se passar entre Marrakech e Copacabana. Depois da queda da União Soviética, o Islã foi reintegrado às nossas vidas, à nossa cultura. Foi muito interessante descobrir quais são os nomes do Corão, porque são usados desta ou daquela maneira, se a poligamia é aceita. Essas questões chamaram muito a minha atenção. Nessa novela, latino-americanos e árabes se tornam amigos, chegam a virar parentes e encontram coisas em comum, vivem juntos.
Mas quando se filma a vida dos muçulmanos de um ponto de vista ocidental, ocorre um distanciamento da realidade e muitas vezes acaba se caindo na caricatura. É verdade que o Oriente, através dos olhos dos novelistas brasileiros, passa necessariamente por todos os clichês das Mil e Uma Noites. Да, пытались, потому что они вот паранджу носили. Sim, vemos mulheres que usam o véu. Os personagens leem o Corão, rezam e até seguem o Ramadã. Sim, há uma série de referências ao Islã nessa novela. Muita gente chorou com essa novela. Torciam pela Jade e queriam que ela fosse feliz. Mas não gostei dessa interpretação moderna do Islã. Como, por exemplo, quando iam rezar depois de ter dançado com mulheres seminuas. Um dia, talvez a TV Kirguiz disponha dos meios para oferecer aos seus espectadores uma novela mais fiel aos valores do país. Enquanto isso, a novela brasileira permitiu-lhes fugir e esquecer um pouco seus problemas atuais.